Jovem rico joga um cavalo amarrado no mar para os tubarões. Mas o que acontece depois é assustador. Se você é novo no canal, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque toda semana tem novas histórias de animais que vão te surpreender. No alto da colina, em cima de seu cavalo preto, Caio segurava as cordas com uma confiança que parecia desafiadora. Ele era o filho que ia receber um grande negócio feito com dinheiro, propriedades e uma família que por muitas gerações nunca passou por dificuldades. Ela cresceu escutando que podia ter tudo o que desejasse. O dinheiro acabava com dificuldades. Os funcionários faziam o que ele dizia sem perguntar e qualquer erro era escondido por causa do seu sobrenome. Mas tinha uma coisa que Caio nunca soube como enfrentar: a frustração. Ele não sabia o que eram limites. Quando as coisas não aconteciam como ele queria, mostrava um lado ruim. Esse lado era um orgulho muito forte e uma raiva calada. Quando essa raiva aparecia, ele não conseguia mais pensar com clareza. Beatriz, sua namorada, estava ao seu lado, montada em uma égua branca. Ela era uma das raras pessoas que conseguiam ver em Caio algo mais do que apenas a aparência de um herdeiro difícil de alcançar. Beatriz entendia que por trás daquela aparência de total confiança havia um jovem inquieto. Ele tinha uma vontade incessante de mostrar algo que nem ele sabia o que era. Mas naquele dia, ela veria que alguns limites, quando ultrapassados, não podem ser voltados atrás. Boêmio, o cavalo negro e forte que Caio sempre montava, estava agitado. As suas narinas se enchiam de ar. Os cascos dele raspavam o chão com ansiedade. Ele percebia uma sensação no ambiente. Pode ser que fosse a chuva forte que estava chegando no céu longe. Pode ser que fosse algo maior. "Ai, vai logo!" Caio gritou, puxando as cordas com força. Mas Boêmio fez um barulho alto, balançou a cabeça e não seguiu a ordem. Foi rápido. Em um movimento rápido, o cavalo deu um coice forte. Seus pés acertaram Caio no ombro e ele caiu da sela com um barulho alto. O tempo pareceu que não ia mudar. Beatriz gritou ao ver o corpo de Caio cair no chão sujo de poeira. Mas ele não foi o único que passou por dificuldades. Quando ele deu o coice, Beatriz também levou um golpe leve e caiu alguns metros para a frente. O silêncio ficou presente no lugar por alguns segundos. Caio ficou ali, de costas para o céu laranja. Ele respirou fundo, sentiu o gosto ruim da poeira e a dor da vergonha. Seu coração batia rápido, mas não era só por causa da queda. Era algo mais ruim. Algo que ardia dentro dele como fogo sem controle. O ódio. Beatriz levantou-se primeiro. Ela mancava um pouco. Então, ela correu até ele. "Caio, você está tranquilo?" Ele não deu resposta. Os olhos dele estavam presos em Boêmio, que agora se afastava devagar, com as orelhas baixas, como se soubesse que tinha feito algo errado. Mas o cavalo não estava enganado. Não tinha nenhum erro. Boêmio só respondeu ao medo, ao estresse e ao instinto. Mas Caio não via isso. A dor do orgulho e a raiva o deixavam confuso e turbulento por dentro. Os olhos dela estavam cobertos por algo gelado. Algo que Beatriz nunca tinha percebido antes. Ele se levantou devagar, arrumando a roupa que estava suja de poeira. As suas mãos estavam fechadas e a mandíbula estava presa. "Esse cavalo", ele sussurrou, com uma voz que parecia triste, "vai entender uma lição." Beatriz sentiu um frio na barriga. "Caio, não faça isso. Foi apenas um acidente." Ele ficou com medo, mas Caio parou de ouvir. A única coisa que você sabia era que Boêmio precisava quitar a dívida. E, naquele momento, a sorte começou a criar uma tristeza que ninguém conseguiria parar. Ele estava lá em pé, olhando para o cavalo que, algumas horas antes, tinha conseguido fazê-lo cair. Os olhos dele mostravam mais do que só raiva. Eles mostravam orgulho machucado e uma vontade intensa de ter controle sobre tudo ao seu redor. Desde criança, Caio aprendeu que as coisas estavam lá para ajudá-lo. Ele acreditava que tudo deveria fazer o que ele queria, sem questionar. No entanto, a pessoa que gosta de viver de forma livre se tornou a única diferente. Caio não podia deixar que uma exceção acontecesse. Ele caminhou com passos firmes pela poeira do estábulo.
Ele pegou as correntes pesadas que estavam em um dos ganchos na parede. Depois, se aproximou do cavalo. Boêmio levantou a cabeça, respirou fundo e percebeu a tensão no ar que parecia um peso que não podia ver. Os olhos dela, que eram escuros, olharam para os de Caio. Porém, eles não entendiam nada do que iria acontecer a seguir. Só um silêncio pesado. Com as mãos firmes e sem pensar muito, Caio colocou as correntes em volta do pescoço do cavalo. Ele apertou cada parte de metal contra o pelo quente do animal. Boêmio se mexeu e estava agitado, mas não conseguiu reagir logo. Ele tinha confiança. Ele não sabia que a pessoa que ele ajudou por muito tempo agora o via como um inimigo. Caio puxou as cordas, levando o cavalo para fora do lugar onde ele fica. Os cascos do cavalo batilhavam no chão de terra. Eles faziam barulho no silêncio da noite. O caminho para a praia era comprido. Cada passo que Caio dava mostrava que ele estava decidido. Beatriz, que escutou os barulhos na casa, correu até o pátio, com os pés descalços afundando na grama molhada pela umidade da manhã. Seu coração bateu mais rápido ao ver a sombra de Caio, levando Boêmio para longe. Caio, o que você está fazendo? Ele não virou a cabeça para olhar atrás. Vá para casa, Beatriz. Isso não é da sua conta. Por favor, Caio. Boêmio não cometeu nenhum erro. Você está se empolgando muito. Ele parou por um momento, respirou fundo e, sem olhar para ela, apenas falou: Você não compreende. E continuou em frente. A caminhada levou mais tempo do que ele achava que iria levar. O vento do mar já podia ser sentido antes de chegar à areia. Ele trazia um cheiro de sal e um frio que cortava. Isso era muito diferente do calor intenso que ele sentia dentro de si. Quando Caio chegou à praia, ele sentiu o coração bater mais rápido. Ele não estava com dúvida, mas sim empolgado. Ele estava dirigindo. O boêmio aprenderia a lição. O barquinho que eu costumava usar para passeios estava preso ali. Ele balançava devagar com as ondas tranquilas da noite. Com esforço, Caio puxou as correntes e fez Boêmio entrar. O cavalo demorou um instante, percebendo que algo não estava certo, mas a força das correntes e os puxões fortes de Caio o fizeram desistir. O barulho da madeira fazendo barulho com o peso do animal se juntava ao som das ondas, batendo devagar na praia. Caio não falou nada. Ele soltou a corda que prendia o barco e começou a remar. O silêncio do mar distante era diferente do silêncio da areia da praia. Era mais profundo e mais sem piedade. A cada remada, as luzes da cidade pareciam ficar mais longe. A escuridão do mar ficava mais forte. O boêmio respirava pesado, numa agitação, com os olhos grandes mostrando a luz fraca da lua. Ele não compreendia o que estava acontecendo, porém, sentia que não era algo bom. Quando Caio parou de remar, ele olhou ao redor. Não se via mais terra. Só a grandeza do mar e o movimento constante das ondas. Ele ficou ali por alguns segundos. Ele respirou fundo. Sentiu o frio subir pela coluna. Então, sem pensar duas vezes, ele tirou as correntes. Ele estava perdido e tentando se manter em pé. Mas antes que conseguisse fazer algo, Caio o empurrou para a água. O efeito foi grande. O cavalo acertou o chão e afundou por um tempo antes de voltar para cima, fazendo um som alto de desespero. Suas patas moviam a água, fazendo redemoinhos enquanto ele tentava não afundar. Mas o mar não era o lugar onde ela vivia. Ele não sabia onde ir. Só sentia a vontade de sobreviver forte em todo o seu corpo. Caio olhava em silêncio, com os olhos voltados para a cena à sua frente. Ele se sentia forte. Ele se sentia satisfeito por se vingar. Mas essa sensação não ficou por muito tempo. Um movimento rápido na água fez seu peito ficar apertado de uma forma esquisita. Sombras começaram a se mover em volta de Boêmio. Alguma coisa estava se aproximando. Os tubarões são peixes grandes que vivem no mar. Eles são conhecidos por seus dentes afiados. Os tubarões nadam rapidamente e conseguem caçar outros animais. Existem muitos tipos de tubarões, cada um com características diferentes. Alguns são pequenos, enquanto outros
podem ser enormes. Esses animais têm um papel importante no ecossistema marinho, ajudando a manter o equilíbrio da vida no oceano. 5 pessoas, calados e sem piedade, movendo-se pela água com grande precisão. Boêmio se contorcia, tentando fugir, mas seu corpo já estava sendo rodeado. Caio engoliu com dificuldade. Ele sentiu uma dor de algo que não sabia o que era subir pela sua garganta. Seria o sentimento de medo? Sentir-se mal por algo que você fez ou deixou de fazer? É uma sensação de tristeza ou descontentamento por ações passadas. Ele não tinha conhecimento, mas não aguardou para saber. O mar estava bagunçado naquela noite. Ele se movia com o brilho da lua cheia. As ondas se moviam devagar, carregando os segredos do fundo do mar. O boêmio brigava contra a água, suas patas atingindo o líquido com desespero. Seus olhos estavam bem abertos, olhando para a escuridão ao seu redor. Cada movimento parecia difícil, e a sensação de cansaço começou a aumentar nos seus músculos. O medo dominava ele de uma maneira que nunca tinha sentido antes. Ele estava sozinho e se sentia deixado de lado. Ele estava cercado por sombras quietas que se mexiam perto dele. Os tubarões eram como sombras do mar. Eles se moviam silenciosos, aguardando o momento certo para atacar. Foi nesse momento que um barulho inesperado quebrou a tranquilidade do mar. Um barulho alto quebrou o silêncio. Boêmio não sabia o que estava acontecendo, mas os tubarões voltaram para trás. O silêncio acabou quando um barco pequeno se aproximou rápido, fazendo barulho com o motor. Fernando, um pescador que passou a vida lutando contra as ondas do mar, viu de longe algo que parecia impossível. No começo, ele achou que seus olhos estavam lhe pregando uma peça, mas quando se aproximou, viu a verdade na sua frente. Um cavalo brigando contra o mar, rodeado por animais que não tinham pena. Ele não refletiu, ele não teve dúvidas. Ele pegou seu rifle e atirou para o céu. O barulho foi forte o bastante para espantar os tubarões. As criaturas sumiram nas profundezas, mas o perigo ainda continuava. Boêmio estava muito cansado. Suas energias estavam acabando a cada segundo. Fernando viu que não tinha muito tempo. Com a experiência de quem passou muitos anos usando redes e cordas, ele jogou um laço, tentando pegar o pescoço do cavalo. As ondas mexiam com o barco, tornando tudo mais complicado. Ele tentou de novo, e agora teve sucesso. A corda se prendeu em Boêmio e Fernando começou a puxar com toda a força que sobrava em seu corpo cansado de tanto trabalhar. Os músculos dos braços dele estavam ardendo de tanto esforço, mas ele não desistiu. Boêmio relinchava. Ele sentia a corda apertada em seu corpo. Ele não sabia se isso era uma ajuda ou um novo castigo, mas já não tinha como escolher. Os movimentos dele ficaram mais devagar. A cabeça dele começou a baixar. Por um instante, Fernando pensou que não ia conseguir. "Aguente firme, menino. Só mais um pouco", disse com dificuldade, puxando cada músculo do corpo contra a força da água. O barco balançava com o peso do cavalo. Ele estava prestes a tombar, mas Fernando não queria que isso acontecesse. Ele entendia que estava enfrentando algo mais importante do que apenas um resgate. Aquela era uma vida que alguém tinha descartado como se não tivesse importância. Com um último esforço, Boêmio finalmente conseguiu apoiar uma parte do corpo na borda do barco. Fernando usou toda a sua força. Ele se inclinou e empurrou o cavalo para dentro. O animal caiu em cima do casco de madeira. Ele estava muito cansado e seu corpo tremia de fadiga e frio. O pescador respirava com dificuldade, sentindo a pressão do momento sobre seus ombros. O silêncio tomou conta do lugar de novo. Apenas o barulho das ondas acertando o barco quebrou esse silêncio. Fernando olhou para Boêmio por alguns momentos. Os olhos dele eram fundos e escuros. Eles tinham algo que ele conhecia bem. Dor é uma sensação desagradável que o corpo sente. Ela pode acontecer em várias partes do corpo. A dor pode ser forte ou fraca. Às vezes, a dor vem de um machucado ou de uma doença.
É importante prestar atenção na dor para entender o que está acontecendo com a saúde. Se a dor for muito forte ou durar muito tempo, é bom procurar um médico. Não era só o medo de morrer que estava presente, mas também a lembrança da traição. Aquela não era só a história de um cavalo que quase foi levado pelo mar. Era a história de um ser que confiou e foi leal. No final, ele foi tratado como se sua vida não tivesse valor. Fernando percebeu que algo estava aumentando dentro dele. Uma raiva que não é falada. Um desejo de cuidar daquele ser, de mostrar que ele não precisava mais ter medo. O pescador arrumou o boêmio no barco. Depois, com tranquilidade, começou a remar de novo em direção à praia. O céu começava a ficar mais claro perto do horizonte. O primeiro sinal de que um novo dia estava começando. O cavalo não se mexia, cansado pela luta difícil contra o mar. Seu peito subia e descia de forma desorganizada. Cada vez que respirava, parecia ser um esforço. Parecia que seu corpo não tinha mais força para seguir em frente. O pescador sabia que não devia desperdiçar tempo. Ela trabalhou bastante para amarrar uma corda no animal. Depois, usou sua carroça velha para levar o animal até a sua casa. A casa era simples e modesta. Cada pedaço de madeira mostrava o quanto tinha aguentado o vento e o sal ao longo do tempo. O cavalo parou de fazer o som característico que faz. Ele parecia aceitar o que ia acontecer. Não sabia se aquele homem o levaria para um fim tão ruim quanto o que quase teve no mar. Fernando não era igual a Caio. Com as mãos firmes, mas com cuidado, começou a limpar as machucaduras do cavalo. Ele pegou panos usados, água morna e ervas que aprendeu a usar quando, há alguns anos, teve que cuidar de uma mula doente. Cada toque seu era exato e cheio de cuidado, como uma pessoa que sabe que machucados que se vê são apenas uma parte da dor. O boêmio não reclamava. Os olhos dele, que antes estavam agitados, agora mostravam um cansaço grande. Parecia que eles tinham o peso de tudo o que ele passou. Nos dias que vieram, houve uma luta calma entre continuar vivendo e desistir. Boêmio mal se mexia. Suas pernas pareciam não conseguir aguentar o peso dele. Fernando olhava para ele todas as manhãs. Ele se sentava ao lado do cavalo e falava como se o cavalo entendesse tudo. Eu sei que a vida foi difícil para você, menino. Eu sei que você perdeu tudo de uma hora para outra. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, é que a gente só perde quando para de lutar. O cavalo piscava devagar. Parecia que ele guardava aquelas palavras em algum lugar de sua alma. Os dias se tornaram semanas. Boêmio começou a se levantar. No início foi difícil. Os músculos dele ainda estavam fracos e não conseguiam segurar seu corpo, mas Fernando estava presente. Ele ajudava, incentivava e dava comida com paciência. Com o tempo, os passos que eram inseguros ficaram mais firmes. O brilho nos olhos do cavalo começou a aparecer de novo. Um dia, enquanto Fernando estava cortando madeira, ele ouviu um som lá fora. Ele parou por um momento ao olhar pela janela. Boêmio estava em pé no campo aberto que fica atrás da casa. Mas não estava só em pé. Ele corria devagar. Era a primeira vez que eu o via andar com confiança desde que ele foi salvo. O cavalo caminhava devagar. Ele parecia estar descobrindo até onde conseguia ir. Parecia sentir que a liberdade estava voltando para ele. O pescador sorriu e cruzou os braços. Ele ficou feliz ao ver que o animal não tinha desistido de viver. Com o passar dos meses, Boêmio ficou mais forte do que nunca. A sua pelagem preta brilhava com a luz do sol. Os músculos que antes eram fracos agora mostravam a força de um animal que está renascendo. Seu passo lento se transformou em um passo rápido. O medo se transformou em confiança. Fernando entendia que Boêmio era diferente. E se tinha algo que aprendeu com o passar do tempo, era a identificar chances quando elas apareciam. Assim, ele resolveu colocar o animal em uma corrida de cavalos na cidade. Não é por causa do dinheiro, não por causa da fama,
mas porque queria mostrar que aquele animal que um dia foi deixado sozinho ainda tinha uma história para contar. No dia do torneio, o lugar estava lotado. Gente de todos os lugares da cidade estava lá para ver os cavalos mais rápidos correrem. Quando o boêmio chegou na pista, ficou um silêncio curto. Não era um cavalo famoso. Ele não vinha de um lugar famoso de criação de cavalos. E também não tinha um treinador conhecido. Mas tinha algo nele que atraía o olhar. A grandeza, a forma de se comportar e a força forte que vem em cada passo. O sinal de começo soou no campo e Boêmio começou a correr. Os outros cavalos eram velozes, mas tinha algo no Boêmio que os outros não possuíam. Ele não corria só para ganhar. Ele corria porque estava livre. Porque ele enfrentava o que tentavam decidir por ele. Porque sua vida não acabaria nas águas escuras do mar, mas sim na terra, onde cada passo mostrava que você estava vivo. Quando passou pela linha de chegada, o público ficou quieto por um momento antes de começar a aplaudir. Fernando não teve que ver o painel para saber. O boêmio ganhou, nada além da corrida. Mas a vida é complicada. O prêmio de $500 mil era um valor muito alto para uma pessoa como Fernando. Dinheiro que é bastante para transformar totalmente a sua vida. Mas nada naquele instante era mais importante do que o olhar do cavalo que estava ao seu lado. Boêmio estava vivo, forte, imbatível. O pescador tocou a crina do animal e deu uma risada baixa. Ele sentiu no coração que, naquele dia, os dois tinham conseguido muito mais do que apenas ganhar uma competição. Eles tinham se encontrado e ficado juntos. O nome de Boêmio passou por todos os lugares da cidade, rápido como o vento, antes da chuva. O cavalo que ninguém conhecia e ganhou a corrida mais importante do ano, virou uma lenda na região. Os jornais escreviam sobre ele. As pessoas conversavam sobre de onde ele vinha. Fernando, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que algo estava mudando. Ele não apenas havia mudado sua vida financeira por causa do prêmio, mas também porque, no fundo, sabia que Boêmio tinha uma história que ainda não estava totalmente resolvida. Em uma noite calma, enquanto o cavalo comia à vontade nos campos atrás da casa, Fernando viu algo que deixou ele muito assustado. Lá longe, parado perto da cerca, estava um homem com uma postura firme. Ele usava roupas caras e tinha um olhar muito surpreso. Caio. Ele não teve que se apresentar. Fernando conhecia bem aquele homem. Ele também sabia o que ele estava fazendo naquele lugar. Caio andou para a frente e olhou bem para Boêmio. Por um momento, seu rosto não mostrava orgulho. Só tinha uma aparência de surpresa. Não tinha como. O cavalo que ele tinha jogado no mar estava ali, vivo e imponente, mais forte do que antes. O vento movia sua crina preta e seus músculos apareciam bem sob a luz suave da lua. Era quase uma brincadeira do destino. O animal que ele tentou jogar fora tinha virado uma história famosa. Eu quero que ele volte. As palavras saíram de sua boca com segurança, mas sem a arrogância que costumava ter. Fernando cruzou os braços e deu uma risada rápida. Não era uma risada por diversão, mas sim um som de quem não acredita em algo. Você teve a sua oportunidade. Agora ele faz parte da família. Caio engoliu em seco. Ele parecia esperar uma resposta diferente. Ele ficou muito frustrado, mas também sentiu uma coisa que não conseguia explicar. Boêmio olhava para ele com coragem e sem se sentir inferior. Ele parecia saber quem o homem era e o que ele tinha tentado fazer. Eu pago qualquer coisa. Eu sei que agora ele tem um preço alto. Fernando deu um passo para frente. Ele ficou com um rosto sério. Não é sobre dinheiro. Se eu tivesse tratado dele, eu teria vendido ele no primeiro dia que chegou na minha casa, quase sem vida. Porém, esse cavalo não é um produto. Ele não pode ser comprado. O silêncio entre os dois foi difícil de suportar. Caio olhou para o lado e respirou bem fundo. Era a primeira vez na vida dele que sentia que não podia apenas comprar o que desejava. Ele não conseguia arrumar seus problemas usando dinheiro e contratos. O que ele fez não tinha valor. Fernando não falava muito,
mas conseguia perceber quando alguém se sentia arrependido. Ele não via mais aquele menino cheio de postura de meses atrás. Caio parecia mais pequeno agora, não porque seu corpo tinha mudado, mas sim por como ele estava se sentindo. O peso do que aconteceu antes o apertava muito. Por que você fez isso? Caio questionou, com um jeito de quem estava desabafando. Outra pessoa teria deixado ele naquele lugar. Fernando olhou com atenção. Porque eu entendo como é ser deixado de lado. O silêncio voltou. Mas agora é diferente. Caio sentiu uma dificuldade para engolir e uma pressão no peito que nunca havia sentido antes. Ele viu pela primeira vez o que tinha feito de verdade. Ele não tentou acabar só com um cavalo. Havia uma vida, uma pessoa que confiava nele, que o ajudou sem perguntar nada e que, na hora mais difícil, foi traída. Ele olhou outra vez para Boêmio, que agora corria devagar pelo campo, livre e forte. Ele não precisava mais de cadeias, de regras ou de alguém para mandá-lo. Caio inclinou a cabeça para baixo. Eu jamais deveria ter feito isso. A confissão foi suave e teve um peso difícil de suportar. Mas não havia mais nada a falar. Boêmio já não era mais dele. Na verdade, talvez nunca tenha sido meu. Fernando apenas concordou com a cabeça, como se aquela fosse a única resposta que estava certa. A vida ensina lições de um jeito curioso, meu amigo. Algumas têm um preço alto, mas o que importa é se perguntar se você realmente aprendeu. Caio não deu uma resposta. Ele simplesmente se virou e andou de volta até o carro que estava esperando na beira da estrada. Antes de entrar, ele olhou mais uma vez para Boêmio. O cavalo tinha parado de comer e levantou a cabeça. Ele olhou para ele de longe. O cavalo não veio perto. Eu não esperava afeto, nem um pedido de perdão. Mas em vez de se afastar, ficou ali parado, como se de algum jeito tivesse concordado com aquela despedida sem palavras. Caio entrou no carro e saiu. Nesta vez, eu deixei Boêmio para trás. Eu não fiz isso por ser orgulhoso, mas porque percebo que algumas coisas, quando se vão, nunca podem ser trazidas de volta. O tempo continuou passando, como sempre faz, sem se importar com as dores e arrependimentos das pessoas. Caio voltou a viver sua vida rica, mas algo dentro dele era diferente. O espelho não mostrava mais o mesmo jovem cheio de orgulho e que parecia inalcançável. Havia algo quebrado dentro dele. Esse algo não podia ser consertado com dinheiro, influência ou poder. Ele sentia-se pequeno pela primeira vez na vida. O passado parecia pesado, e ele sentia o peso das decisões que havia tomado. As noites agora são mais longas. Os dias estão mais silenciosos. O barulho dos cascos de Boêmio ainda estava presente em sua cabeça. A última imagem do cavalo forte, livre, olhando para ele sem raiva, sem medo e sem ficar submisso, o deixava assustado. Ali não havia ódio, mas também não havia conexões. Boêmio continuou seu caminho. E quanto a ele, a vida de Caio aconteceu de forma repetitiva. As festas, encontros e viagens pareciam não ter sentido. Ele observava as coisas ao seu redor e se perguntava quando deixou de se sentir perto do mundo de verdade. Sempre esteve tudo ali, perto de você. Mas o que era realmente importante, ele nunca conseguiu valorizar. Foi só alguns meses depois, em uma tarde de céu coberto, que ele decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Retornar ao lugar onde tudo começou. Ele foi até a casa de Fernando sem avisar. A estrada de terra parecia maior do que ele lembrava. A cada quilômetro que andava, ele sentia seu peito ficar mais apertado. Quando ele chegou, viu o pescador sentado na varanda. O pescador estava afiando uma faca velha de trabalho. Ele tinha um olhar calmo, de alguém que já passou por muitas coisas na vida. Fernando não mostrou surpresa ao encontrá-lo. Ela apenas levantou os olhos e olhou para ele por um momento. Depois, voltou a fazer seu trabalho. Caio saiu do carro e não sabia bem o que falar. Eu não ensaiei falas. Eu não planejei discursos. Ela estava ali só porque achava que era necessário estar. Foi nesse momento que ele viu Boêmio,
no campo aberto, correndo com uma liberdade que nunca teve antes. O cavalo parou por um instante. Ele cheirou o ar e virou a cabeça para olhar para ele. Os olhos dele se viram, mas dessa vez, Caio não sentiu aquela sensação de ser melhor do que os outros. Ele não teve vontade de ter coisas só para si. Ele só olhou e admirou a força e a coragem daquele animal. Ele sobreviveu ao que há de pior que um homem pode fazer. Mesmo assim, o animal conseguiu encontrar um novo começo. Fernando viu que Caio estava olhando para o cavalo e soltou um pequeno suspiro. Você chegou de novo? Caio virou a cabeça e concordou. Eu tinha que fazer isso. O pescador deixou o silêncio ficar entre os dois. Você sabia que algumas dores não precisam de explicação? Às vezes, a vida nos leva por um caminho longo só para nos ensinar algo que já deveríamos saber desde o começo. Ele está legal, falou Fernando depois de um tempo. Está melhor do que sempre. Caio concordou e sorriu levemente. Eu entendo. Eu consigo ver isso. Não pediu para levar o boêmio, não tentou comprar ele, não fez nenhuma oferta estranha. Só ficou ali, olhando para ele, como se finalmente estivesse preparado para deixá-lo ir de verdade. Eu não sei o que esperava ao voltar aqui, disse Caio, cruzando os braços, mas acho que precisava ver que ele ficou bem. Fernando deu uma risada baixa. Ele colocou a faca de lado e se levantou. O que você pensava? Que ele ainda estivesse aguardando por você? A pergunta foi clara, mas sem ser maldosa. Caio tocou o rosto e soltou um suspiro. Pode ser. Eu pensei que era isso que eu fazia a vida inteira. Eu esperava que as coisas estivessem no lugar onde eu deixei quando eu quisesse voltar para elas. Fernando deu um pequeno sorriso e balançou a cabeça. A vida não é assim, garoto. Você aprende a ter respeito ou aprende da forma difícil. Caio olhou para Boêmio de novo e, por fim, entendeu. Não dá para mudar o que já aconteceu, mas ainda podemos escrever o que vai acontecer. Eu desejo aprender, ele falou no fim. Fernando olhou para ele com cuidado. Ele tentava ver se aquelas palavras eram verdadeiras. Após um tempo, fez um pequeno sinal de que estava de acordo.